Fala aí, galerinha, nossa aula de potenciação. E a gente já vai começar resolvendo alguns exemplos aqui de potenciação, tá? Como é que a gente calcula 2 elevado a 3? Esse númerozinho aqui em cima, que a gente chama de expoente, vai ser o número que vai dizer quantas vezes nós iremos repetir o número de baixo e multiplicar ele. Então, a gente vai repetir ele quantas vezes? 3 vezes. E aí multiplica esses carinhas, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o resultado disso aqui vai ser 8. Entenderam o primeiro exemplo? Esse é tranquilinho, né? Só que agora a dificuldade é quando essa base ela é negativa, como nesse caso aqui, né? A gente tem menos 2 elevado a 3. O começo é muito parecido, tá? A gente pode fazer a mesma conta, né? Não está elevado a 3, então a gente repete só o número sem sinal 3 vezes. O resultado vai ser quanto? Vai ser 8. Só que, na verdade, todos esses dois aqui, eles são negativos, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa para levar em consideração esses sinais. Como é que a gente vai levar isso em consideração? A gente vai simplesmente olhar para esse expoente aqui. Se a base é negativa e o expoente for par, ela vai ficar positiva. Mas se o expoente for ímpar, ela continua negativa. Nesse caso, o expoente é ímpar, então ela vai continuar sendo negativa. Beleza? Mas vamos ver esse caso aqui de baixo. Ó. Esse caso de baixo a gente vai repetir o 3 duas vezes, né? Então vamos repetir duas vezes. 1 vezes biriri, biriri. Beleza? Aí a gente pode colocar os sinais de menos, tal, parênteses. Isso vai ser igual a... Só faz a continha normal, 3 vezes 3 a gente sabe que é 9. Mas a gente vai olhar para o expoente. O expoente é par ou é ímpar? Ah, nesse caso o expoente é par. Então, eu falei para vocês que, nesse caso, o resultado vai ficar positivo. Tá bom? Vamos pensar no número 1? Bom, aqui no número 1, a gente tem menos 1 elevado a 5. Então, a gente vai ter que colocar quantas vezes o número 1? Vai ter que colocar ali 5 vezes. Então, vamos colocar 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1 e vezes 1. E a gente vai vir agora com um sinalzinho, né? Porque eles são todos negativos. Tá, como é que vai ficar agora? A gente vai simplesmente fazer a conta. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Nossa, sempre que for 1, né? A gente sabe que o resultado em módulo vai dar sempre 1. Só o que pode mudar é o sinal, né? Eu falei pra vocês que se o sinal for par, ele pode ficar positivo, mesmo a base sendo negativa. Agora, se o expoente for ímpar, continua sendo negativo. Nesse caso, o expoente é ímpar, então ele continua sendo negativo. Beleza? E nessa situação aqui de baixo? Bom, nessa situação aqui de baixo, muda um pouquinho, né? Vamos adiantar logo isso? A gente sabe que 1 elevado a 4, né, vai ser 1, né? Menos 1 elevado a 4. O resultado em módulo, né, sem o sinal, vai ser 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai ser 1. Só o que pode mudar é o sinal. Nesse caso, a base é negativa, só que o expoente é par. E eu falei que sempre que o expoente for par, essa base negativa, ela fica o quê? Positiva, beleza? E por isso a gente não precisa nem, né, fazer o cálculo, porque mesmo que o expoente aqui seja muito grande como 100, se a gente multiplicar 100 vezes o número 1, ainda assim, 100 vezes o número 1 por ele mesmo, ainda assim o resultado vai ser quanto? Vai ser 1. Só que o sinal pode mudar, né? Nesse caso, o 100 é ímpar ou é par? O 100 é par, né? Então essa base negativa vai ficar positivo. E no caso de baixo? Bom, é menos 1 elevado a 51. A gente sabe que se a gente multiplicar o 1 por ele mesmo 51 vezes, ainda assim vai dar 1. Mas nesse caso aqui, o 51 é ímpar. Então, a base que é negativa continua sendo negativa. Espero que vocês estejam acompanhando, tá? Não é difícil não, bem tranquilo. Vamos continuar, ó. Vamos pegar agora esse exemplozinho aqui de baixo. A gente tem 1 sobre 2 elevado a 3. Aí, gente, a gente vai fazer a mesma coisa. Repete a fração ali 3 vezes e faz a continha normal. Como é que multiplica a fração, professor? Multiplica em cima com em cima, embaixo com embaixo, tá? Então, ó, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Acabou. Uma próxima, ó. Para a próxima, a gente está elevando a 2. Aí tu começa, ó. Peraí, deixa eu botar de azul. Você começa repetindo 2 vezes e multiplica. Quanto que é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4. E quanto que é 5 vezes 5? 25. Acabou também. Vamos agora só para dois conceitozinhos importantes. Primeiro, todo número, né? Aqui eu coloquei uma letra para a gente entender que isso vale para todos. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, o a elevado a 1 vai ser o quê? Vai ser o próprio a. Logo, 5 elevado a 1 é o próprio 5. E menos 3 elevado a 1 é o próprio menos 3. Entenderam isso? Primeiro conceito. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Agora, todo número elevado a 0, quanto que é? Todo número elevado a 0 é 1, tá? Então, a elevado a 0 vai ser 1. 5 elevado a 0, 1. E menos 3 elevado a 0 também vai ser 1, tá? Independente da base, independente se
Sempre que a gente tiver um número elevado a zero, ele vai ser 1. Agora vamos para cá, ó. Expoente negativo. Como é que a gente trabalha com expoente negativo? Ó, pra gente trabalhar com expoente negativo, primeiro eu vou fazer com a letra, depois eu vou dar o exemplo, que eu sei que vocês entendem melhor com o exemplo. Ó, primeiro com a letra. Se o expoente é negativo, né, a gente primeiro coloca um denominador no cara. Se ele não tem denominador, a gente coloca -1. Se ele já tem denominador, a gente faz, né, essa inversão com o denominador que ele já tem. Aí, como o expoente aqui é negativo, a gente vai inverter, tá? Então vai ficar 1 sobre A. E a gente vai repetir o expoente que estava ali, só que agora ele positivo. Entenderam a ideia? Vai ficar elevado a n. Aí, se der para resolver, a gente resolve. Vamos fazer aqui alguns testes, ó. Vamos fazer esse daqui. Quanto que é 2 elevado a -3? A gente vai colocar o 1 aqui embaixo, ó. Aí a gente inverte, ó. Vai ficar 1 sobre 2 e vai continuar elevado àquele expoente. Só que o que era negativo agora vai ficar positivo. Quanto que é 1 sobre 2 elevado a 3? Vamos repetir aqui, ó. Quantas vezes a gente vai repetir 1 sobre 2? A gente vai repetir ele 3 vezes. E é só resolver normal. A gente tem aqui 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. E 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Esse aqui é o nosso resultado. Conseguiram entender? Acho que é bem tranquilo. Algumas outras situações que podem acontecer aqui, ó. A gente tem aqui essa situaçãozinha aqui, tá vendo? Ó, nessa situação, a gente tem -3 elevado a 4, só que aqui o -3 não está entre parênteses, tá? Então, quando acontecer isso, a gente já coloca diretão esse sinal de menos aqui, tá? Então, já bota lá o sinal de menos e só faz o 3 elevado a 4. Quanto que é 3 elevado a 4? 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quanto que vai dar isso aqui? Repete o sinal de menos. 3 vezes 3 vai ser 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então dá menos 81. Percebeu que o expoente aqui é par, mas não mudou o sinal para ele ficar positivo? Por que isso não aconteceu? Por que não ficou positivo? Porque não está entre o que? Parênteses. Então, se não está entre parênteses, não muda o valor, não muda o sinal lá do número, tá? Ele continua com o sinal que ele já tem. Vamos para o caso de baixo, ó. Esse caso de baixo é parecido. Nesse caso, o que eu falo? Resolve isso aqui primeiro, tá? Então, só repete esse sinal de menos aqui e resolve aquilo ali primeiro, ó. Só repetir esse sinal de menos, tá? E eu vou resolver aquilo ali primeiro. Vou botar até dentro de um parêntese, ó. Então, como é que eu faço o -3 elevado a 3? Eu já sei que o resultado vai ser negativo. Por que o resultado vai ser negativo, professor? Porque a base é negativa e está elevado a expoente ímpar, ó. Esse cara aqui é ímpar. Então, o resultado vai ser negativo. E aí, quanto que é 3 vezes 3 vezes 3? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, fica assim, ó. Só que a gente lembra que o quê? Que o sinal negativo fora do parênteses modifica o sinal de dentro do parênteses. Então, menos ou menos 27 vai ficar o quê? Mais 27. Beleza? Vamos para o próximo? Vamos fazer esse aqui, ó. Nesse aqui é um pouquinho diferente, ó. A gente continua lá colocando esse menos aqui de fora primeiro e abre o parênteses. Aí vamos resolver isso aqui, ó. Pra gente resolver isso aqui, ó. O -2 elevado a 2, esse expoente aqui é par ou ímpar? Ele é par. Então, esse cara que era negativo vai ficar o quê? Vai ficar positivo. Eu vou fazer de azul aqui nesse. Eu tinha esquecido de colocar o azul aqui, ó. Acho que é melhor a gente fazer de azul aqui. Então, ó, quando a gente elevar um expoente par, vai ficar positivo. Então, vai ser mais aqui dentro. E o 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. O sinal de menos sempre modifica o cara lá de dentro. Quando eu tenho aqui um positivo, então ele vai ficar negativo. Beleza? Vamos agora pro de baixo. De baixo junta as duas coisas. Bem difícil, hein? Vamos lá, ó. Primeiro a gente bota esse sinal de menos, tá? Lá fora. E abre o parênteses. Nesse caso eu vou abrir um parênteses um pouquinho maior. Porque como o expoente aqui é negativo, eu sei que vai virar uma fração. Então o expoente negativo, então eu tenho que botar 1 aqui, ó. Como é que eu vou fazer, ó? Como o expoente aqui está negativo, primeiro eu inverto, tá? Então eu vou inverter essa galera toda, ó. Vou inverter, ó. Vai virar 1 sobre 5. E no final vai ficar elevado a 2. Beleza? Invertemos. Aí o sinal agora fica aqui. E a gente está elevado a 2. Como é que vai ficar? Esse sinalzinho de fora eu vou repetir, ó. Vou repetir o sinalzinho de fora e vou abrir um parênteses de novo. Esse cara não está elevado a 2? Se ele está elevado a 2, o expoente dele, o sinal dele que era negativo, vai ficar positivo, porque esse carinha aqui é par. Então vamos colocar, ó, mais. E se está elevado a 2, a gente vai ter que fazer esse 1/5 vezes 1/5, né? 1/5 vezes 1/5 vai ficar 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1.
E 5 vezes 5 é 25. Deixa eu colocar aqui. 25. Mas não tinha um menos lá fora? E o menos não modifica o sinal daqui de dentro? Então vai ficar menos 1 sobre 25, beleza? E por fim, que essa aula já está bem extensa, a gente vai fazer isso aqui. Fração com expoente negativo. Como é que fica isso? O expoente não está negativo? Então a gente inverte. O 2 vai para cima, o 5 vai para baixo. E fica elevado ao 3 agora com sinal positivo. O número elevado a 3 é ele vezes ele, né? Eu poderia até colocar assim, ó, que vai ficar mais, talvez mais fácil. Mas esse processo aqui vocês podem começar a fazer de cabeça, se vocês conseguirem, tá? Quanto que é 2 vezes 2? 4 vezes 2, 8. Quanto que é 5 vezes 5? 25 vezes 5, 125. Essa daqui é a nossa resposta. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.